Olá, bem-vindos ao História em Casa. E hoje a gente começa uma série a respeito dos ameríndios. E a primeira civilização que a gente vai falar aqui são os astecas ou mexicas. Eles são originários da América do Norte e, de acordo ali com os estudos, a partir de alguns dos seus mitos, eles se deslocaram para o sul, chegando na América Central, onde hoje é o México. Então, se a gente pegar ali a bandeira do México, no centro a gente tem uma representação de um símbolo relacionado a um mito asteca, de onde eles deveriam se fixar, tá certo? Então vale a pena conferir a bandeira ali do México. Em 1325 eles vão chegar no Vale do México e vão formar ali diversas cidades ou submeter algumas cidades de outros povos ao seu governo, que a gente vai ver já já. Então a gente vai ver aí que eles vão começar a se organizar muito bem, formar um grande império e começa a se expandir. Nessa expansão, eles vão dominar cidades e também povos que viviam já nessa região aí. E vão formar um imenso império. Só que a gente tem que entender que esse império, ele não era totalmente unificado, tá? Então existia uma diversidade de povos subordinada a uma capital, que é a Tenochtitlán, que é a capital política e religiosa dos astecas, certo? Então a gente tem aí povos com graus de subordinação diferentes para entender como que funcionava essa sociedade aí. Alguns grupos tinham um administrador enviado por Tenochtitlán, então tinham governantes astecas governando certas regiões. Em outras regiões, a gente tem aí povos que pagam tributos, mas tem certa autonomia no governo da sua localidade. E já outros vão pagar tributos à força, portanto forçado, que a gente vai chamar que são vítimas de expedições punitivas, tá? Aí, se a gente for pensar nessa sociedade asteca, a gente tem ali os nobres, que são os altos funcionários desse império, lógico, acima a gente tem o imperador, e esses altos funcionários, eles vão trabalhar como fiscais, controlando o comércio e cobrando imposto. Então eles vão trabalhar com o capital, né, colocando nos tempos de hoje, com o dinheiro do império. Então, controlando o comércio, entendendo como as coisas estão funcionando e também cobrando os impostos dessa sociedade, tá? E aí eles vão ter alguns privilégios, já que eles são nobres, que são usar joias, que nem todo mundo podia usar, então nobres vão poder usar joias, o imperador vai poder usar joias. Eles vão poder receber terras, então eles ganham terras do império, né? Não pagam impostos por essas terras também. Então eles não pagam o que eles cobram das pessoas, tá certo? A gente também tem aí os sacerdotes, lembrando que essas sociedades antigas, a religião estava muito relacionada ao império, o poder político, ao poder religioso. Então a gente tem aí sacerdotes tão importantes quanto os nobres e os imperadores. Então eles eram responsáveis por cerimônias religiosas, pelo controle dos livros religiosos. Eles eram responsáveis também pelo controle do tempo, pela contagem do tempo e também pela educação dos jovens. É bem comum a gente ver em algumas sociedades a igreja relacionada à educação, tá certo? A gente tem aí também artesãos, comerciantes e agricultores, extremamente importante em todas as sociedades. A gente tinha uma gama muito variada de alimentos ali para os astecas: milho, cacau, feijão, tomate, pimenta, abóbora, tabaco, algodão, enfim, uma terra extremamente rica. E abaixo na sociedade a gente tem aí os escravos. A economia era baseada na agricultura e eles utilizavam sementes de cacau como moeda, essas sementes controladas pelo governo, a partir dos tributos que a gente citou que os nobres cobravam aí, tá certo? Desenvolveram uma escrita que a gente pode chamar de pictórica, né, que eram forma de objetos e figuras que vão dar o tom dessa escrita aí. E só para a gente citar aqui uma comparação, Tenochtitlán, no início do século XVI, quando os espanhóis chegam na América, chegam na cidade de Tenochtitlán, eles encontram por ali aproximadamente 200 mil habitantes.
Então uma cidade extremamente grandiosa, comparando a Londres, que era a maior cidade da Europa. Londres tinha 50 mil habitantes, portanto Londres era 1/4 da quantidade de pessoas de Tenochtitlan, tá certo? Essa cidade tinha dezenas de canais, tanto para irrigação quanto para barcos comercializarem, levarem esses produtos para diversos lugares da cidade. Também aquedutos para abastecer essas cidades, grandes templos que até hoje estão de pé, ruas extremamente largas e um mercado central extremamente movimentado. No ano de 1519, um espanhol chamado Hernán Cortés desembarca na região junto com outros espanhóis, com a esquadra espanhola, e aí a gente tem um embate entre o povo local, os astecas e os espanhóis. O resultado a gente já sabe. E nos vemos então na próxima aula para falar de mais povos ameríndios. Até lá!